Aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui o versículo de ontem. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia. Deus, fala nos nossos corações nessa noite. Oh, a tua presença é real nesse lugar. Teus filhos não foi por acaso escolheram esse tema, um avivamento. E nós temos sentido isso nesses dias. É real a tua presença aqui. Tu estás aqui nesse lugar. É possível te sentir. Tu estás aqui nesse lugar. Toca em vida. Toca em corações. Toca nesse momento, ó Pai. Ó Deus. Fala conosco, o teu Espírito Santo esteja sobre minha vida, para pregar a tua palavra, o teu evangelho, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Pode ficar à vontade, fazer um fundo, fica à vontade. Na igreja eu sempre toco, de vez em quando a banda entra, aquela coisa, fica à vontade, aleluia, graças a Deus. Queridos, deixa eu dizer a vocês, e ontem começamos pregando e demos uma introdução sobre o discipulado com fogo, sobre a ideia do batismo com o Espírito Santo, mas nós fomos conduzidos a falar sobre um avivamento, sobre o pastor Pion Cho faleceu essa semana na verdade, né? E ele escreveu um livro que foi muito marcante na minha vida. A editora Betânia lançou a oração, a chave do avivamento. Aleluia. Lá a gente tinha a nossa chácara. Um pastor colocou o nome de Monte das Oliveiras. A gente ia para lá orar. Chegamos a ficar 3 dias em jejum naquele lugar. Eu tive experiências profundas com Deus ali. Eu lembro que uma vez nós tiramos um feriado e ficamos ali naquele lugar. E um dos pastores que estava ali, ele dirigia a oração no meio-dia, ele teve que se ausentar, e eu fiquei praticamente sozinho. Eu dobrei o joelho ali, eles estavam orando lá no templo central, e eu fiquei na chácara. Enquanto eu estava orando ali, eu estava só. Veio uma presença. Eu estava de olho fechado. E de repente não tinha vento. Mas as paisagens começaram a se mexer. Eu disse, o que é isso? E era aquele calor, a telha baixa. Mas não tinha vento. Mas as paisagens se mexiam. É como se eles se dobrassem face a alguém que estava chegando. Aí me deu um medo. Aí eu fechei os olhos e me curvei. E de repente eu comecei a sentir uma presença. Começou a encher era um pequeno galpão onde a gente orava. Ele começou a entrar. Matos, eu me encurvei ali. E de repente veio na minha memória a visão de Isaías. Eu vi um alto e sublime trono. E amados, naquele momento eu me lembrei, porque a palavra de Deus diz que não era esse portal aqui, não era essa porta aqui no sentido de tremer, mas era a porta do templo. Quando os serafins cantavam e falavam e diziam santo, 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 eram os portais do céu tremiam a voz daqueles que clamavam. E aí naquele momento o meu interior tremeu, e aí aquilo ia se aproximando de mim, e eu sumi, apaguei. Eles chegaram depois, eu estava ali,
E eles foram me acordar, era assim umas 4:30 para as 5, e eu vi alguém me sacudindo. E aí eu voltei. Que horas são? É meio-dia? Não, já é 5 horas da tarde. Aleluia, aleluia. Tu tem que ter assim umas experiências assim malucas. Vivendo natural. Todo mundo vive. Uma vez eu me encontrei com um jovem e disse que, não, agora o negócio, eu quero me aprofundar na palavra, eu quero ter muito conhecimento da palavra. Perfeito. Mas aí tu não fala em línguas? Deus já restaurou há muito tempo o dom de línguas e tu esqueceu disso? Palavra. Mas o dom de línguas Deus já restaurou há tempo. Deus já restaurou os dons espirituais e tu não sabia disso, não está parado aí? Tu está estudando para saber isso, mas tu não vive nada do que ela diz. Nós precisamos de um toque de Deus. É um toque de Deus. É um toque de Deus para algo queimar aqui dentro, arder aqui dentro, queimar. Amados, é isso que nós precisamos. Deixa eu dizer a vocês, existe Orígenes, um dos pais da igreja, vai dizer que esse batismo com fogo é um batismo de condenação. Ele vai fazer uma interpretação errônea. Champlin até fala sobre isso enquanto intérprete. Ele vai dizer que os dois batismos se referem ao batismo com o Espírito Santo. E Agostinho vai falar sobre o cessacionismo. Isso vai, por um decorrer dos séculos, ecoar. Cessou os dons espirituais. João Crisóstomo, ele vai numa homilia do 1 Coríntios capítulo 13, ele vai também desenvolver a mesma ideia, cessou. Vem a reforma protestante, e na reforma protestante, a igreja católica vai dizer, cadê os sinais dessa nova igreja? Cadê os sinais? Cadê os milagres dessa igreja? Cadê as curas dessa igreja? Aí, Lutero vai responder com sensacionismo, cessou. Ele vai pegar Agostinho e vai dizer, cessou, parou, na era apostólica. Montano, ainda no século II, século III, ele vai trazer um avivamento, vai se falar em línguas, mas ele vai cometer um erro e dizer que a palavra profética vai ter o mesmo peso das escrituras, e por causa disso ele foi tido como um herege e foi condenado o movimento dos montanistas. Mas hoje, alguns comentaristas bíblicos dizem que eles erraram, no sentido de que lançaram todo o movimento fora, por causa de um erro. E a igreja passou séculos e séculos, onde havia pequenos movimentos, pequenas coisas, pequenos moveres. Mas o nosso Deus, Ele vai restaurando a noiva. Ele vai restaurando a noiva. Ele vai restaurando a noiva. Ele vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando. Oh, amados, até que chega o século XX, o século do Espírito Santo. Deixa eu dizer a vocês, uma vez eu, lendo uma pesquisa feita pelo pastor Joel Comiskey, nas maiores igrejas do mundo, ele vai escrever um livro, eu acredito que é chamado Multiplicando a Liderança. Ele vai dizer o seguinte: todas as igrejas, todas as grandes igrejas, que de alguma forma exerceram uma influência local, causaram um impacto local, elas têm um plano intencional de desenvolver o novo convertido a um papel de liderança. Eles têm esse trilho, eles têm um trilho de crescimento. Eu vou passar aqui um slide, passa o primeiro slide, para os irmãos entenderem o que é esse trilho de crescimento. Aqui aparece um pouco pequeno, mas aí vai dizer quando nesse trilho a pessoa entrega a vida a Cristo. Aí vem o segundo ponto, aonde ela vai fazer um curso, um treinamento para discipulado. Vai vir o terceiro ponto, aonde ela vai participar de um treinamento para acompanhar os novos convertidos. E aí, cada uma dessas bolinhas são um trilho, é um caminho a seguir
do novo convertido. É um trilho. Pode passar o próximo. Esse próximo trilho de crescimento, esse próximo slide aí, pode passar, querido. O próximo trilho, esse é de uma igreja, da comunidade de Ribeirão Preto, pastor Danilo Figueira, e realmente a pessoa ali é o evangelismo, é um projeto muito poderoso, que é a Casa de Paz, é um projeto onde se evangeliza a partir das casas, é algo interessante. De lá vem o processo de consolidação, como se fosse um livreto dado ao novo convertido, como os irmãos fazem, e por fim vem uma escola de crescimento, com uma série de livros. Ele tem um trilho até chegar ali aos livros do enviar, já um nível de excelência, um nível de ministério, mais ou menos é um trilho de crescimento aí. A nossa igreja tinha um trilho de crescimento também, a ADQB, Assembleia de Deus em Quatro Bocas. Nós tínhamos um trilho de crescimento, devido ao nosso nome ser Quatro Bocas, o nome da vila, né? Nós colocamos um fogão de 4 bocas como símbolo do nosso trilho. Pode passar o outro slide? Está aí, é um fogão de 4 bocas, e as chamas vão aumentando com o decorrer do tempo, as chamas vão aumentando, as bocas vão aumentando, os desafios vão aumentando, e a gente tinha um trilho de crescimento. A pessoa entregava a vida a Cristo, fazia uma pequena literatura chamada Semente, de lá a gente mandava para um acampamento, onde o foco seria o batismo com o Espírito Santo, e por fim, o terceiro ponto lá, a segunda boca, era uma literatura chamada Crescendo, eram 7 lições, conduzia ele a tomar conta já daquele novo convertido, e a desenvolver hábitos como ter um tempo devocional com Deus, e se alimentar da palavra todos os dias. Essa era a segunda boca. Para ele passar para a terceira boca, ele tinha que desenvolver esses 2 hábitos, que era o devocional realmente, e uma busca em oração, e a leitura da palavra todos os dias. Aí a terceira boca, ele deveria já estar discipulando alguém, tomando conta de alguém, ele deveria estar liderando nos pequenos grupos da igreja, e ele fazia o TLPG, que é treinamento de líderes de pequenos grupos, que devido à multiplicação ser muito rápida, não tinha tempo de treinar todos os líderes. Então a gente desenvolveu um curso que eram 8 aulas, no intuito de desenvolver esse líder de pequenos grupos. E de lá começava o módulo da escola de crescimento, que aí aparecem 3 módulos, mas lá eram apenas 2 módulos, e assim a gente desenvolvia a nossa liderança. Era um novo convertido, aceitava Cristo aqui, até ele se tornar um líder, e aí o processo se repetia de forma contínua. Esse era o nosso trilho de crescimento. Obrigado, querido. Deixa eu dizer a vocês, quando eu li, naquele dia, sobre o trilho de crescimento, o pastor João Kumiski falando, eu me perguntei, sim, ele fez a pesquisa, é válida, é dados estatísticos, perfeito. Só que tem uma pergunta que eu me fiz: como nós, Assembleia de Deus, olhando para o passado, não tínhamos nenhum trilho de crescimento, mas nós crescemos, não crescemos? Nesses 100 anos, nos tornamos no maior movimento pentecostal do mundo, não é isso? E como é que a gente cresceu? Então, a pesquisa está errada? Não bate? Tem algo desconexo? Mas aí eu fui meditar na história da nossa igreja. Sou paraense, nasci em Belém, fui fazer universidade em Belém, fiz 2 cursos superiores, e morei em Belém muitos anos, gosto da história da igreja. E eu fui meditar sobre a história. A gente não teve trilho? E eu percebi que, na verdade, a gente tinha um trilho. A gente tinha um trilho de crescimento. Não assim desenhadinho, não tão bonitinho assim, mas era latente esse trilho. Como era então, pastor, esse trilho? Era o seguinte: a pessoa entregava a vida a Cristo. Entregou, ela vinha à frente, orava, entregou a vida a Cristo, amém. A partir daí, qual é o segundo passo? O que ela vai fazer? Uma vez, na nossa igreja, numa congregação, foi aquele mover de Deus, domingo à noite, um dirigente contando, aí de repente ele fez o convite, e veio uma mulher. Essa mulher era uma feiticeira muito conhecida no bairro. Ela vinha passando na frente, ela sentiu aquele mover, ela disse que algo atraiu ela para dentro. E ela foi, entrou na igreja, e aquele mover de Deus, ela foi e entregou a vida a Cristo.
Ela entregou a vida a Cristo naquela noite, e aí ela ficou sentada, terminou o culto, um vinha falar com o dirigente, outro vinha, e ela continuou sentada lá. Aí terminou o culto, o pessoal indo embora, aí ela veio, fez um sinal, aí o dirigente foi lá, minha irmã, parabéns pela decisão de fé, parabéns mesmo. Aí disse, sabe, foi algo de Deus me atraiu para esse lugar, eu vou servir a Jesus, eu vou ser crente. Aí ela perguntou assim, mas agora, me diga uma coisa, o que é ser crente? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cantar com essas irmãs de branco? É isso? Agora é isso? É isso que eu vou fazer? É isso que é ser crente? O que é que eu vou fazer agora? Ela perguntou, se na tua igreja alguém aceitasse Jesus e fizesse a pergunta para ti, o que é que tu ia dizer para essa pessoa? Aí ele disse, não, minha irmã, é o seguinte, a igreja vai designar alguém para tomar conta de você. Está aqui a nossa primeira literatura, que é o Semente. A minha esposa vai estar entrando em contato com você, e tem esse trilho de crescimento. Você vai fazer o Semente, vai ter o Boas-Vindas, a senhora vai fazer os Sementes, e aí a senhora vai crescendo paulatinamente. A gente tem um trilho para a senhora crescer. Como era antigamente na Assembleia de Deus? Aceitou Jesus? Aceitou. Aí, meu irmão, é o seguinte, tu aceitou Jesus? Aceitei. Agora, tu tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tu vai ter que buscar. Mas o que é isso? Como é que acontece? Para onde vai? E como é que acontece isso? E aí vai explicar, não, olha, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em línguas estranhas. Tu vai ver na igreja, eu vou te mostrar o que é. Olha, quando tu receber esse batismo, tu vai ver, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse era o trilho que a gente apresentava. A pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, recebeu. Aí se abriu um horizonte, um leque para ela ministerial. Só poderia ser alguma liderança se recebesse o batismo do Espírito Santo. Só poderia entrar no ministério se recebesse o batismo do Espírito Santo. É um diácono, olha, na entrevista para diácono, tu és batizado com o Espírito Santo? Eu não sei, não, tu não sabe, então não dá para te ser diácono. Para ser líder de jovens, tinha que receber o batismo do Espírito, tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Para ser líder do ciclo de oração, tinha que ser batizado com o Espírito Santo. E mais, aí em alguns casos, tinha que demonstrar evidência de ter outros dons espirituais, de ter um dom de palavra do conhecimento, dom de profecia, dom de cura, tinha que ter evidência de outros dons. Porque caso contrário, mas tu vai ter que buscar, ainda está muito verdinho, tem que buscar mais. Deixa eu dizer para vocês, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Meu pai era pastor numa cidade chamada Arauaí. Não era uma cidade, era uma vila. Deveria ter seus 300 habitantes, numa vilinha. Não tinha luz elétrica. Meu pai era gerente de uma livraria da igreja em Belém, e nós saímos de Belém, da capital, iluminado, televisão, tudo, para ir para um lugar que não tinha energia elétrica. Aí, mãe, essa água é quente. Não, meu filho, a água do pote é bom, e tem um filtrozinho aqui, essa água é sensacional, o gosto é diferente. Pois é, e a geladeira não funciona? Não, meu filho, aqui não funciona a geladeira. Aqui não funciona. Chegava à noite, a gente chorava, tudo escuro, não tinha televisão, nada, a gente ligava o rádio na Transmundial, para ouvir o rádio, a gente ficava lá. Pastor Gedilson era um amigo nosso, e ele mandava algum alô às vezes, um abraço para o pastor Landolfo, os meninos. Mas aí começou, queridos, um avivamento no meio das crianças. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo as crianças. E aí eu via as crianças chorando, aquela coisa, eu ficava olhando.
E eu vi o comentário, Jesus está batizando as crianças com o Espírito Santo. E aí eu cheguei com a mamãe: mãe, o que é o batismo com o Espírito Santo? Porque o Bolinha recebeu, o Ferrugem recebeu, e eu? Aí ela disse: meu filho, tu tem que buscar, tu tem que pedir, tu tem que orar. De repente, tu vai falar em umas línguas que tu não vai compreender, tu não vai entender. Nesse momento, uma alegria vai inundar teu ser. Vai ser algo assim maravilhoso. Vai buscar, vai pedir. Jesus vai te batizar. Aí eu ouvia ela. Ia para a igreja. Ia para a igreja, orava. E, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza. Aí chegava em casa aborrecido: Jesus não me batizou. Não me batizou. Não quero mais saber disso. Não, meu filho, será que tu não tem nenhuma mágoa no coraçãozinho? Será que tu não tem algo? E tu tem que continuar, tu não pode desistir. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Numa sexta-feira à noite, o lampião estava aceso, no culto, eu estava sentado lá no banco das crianças, no último banco. Terminaram de ler a palavra, era o culto de oração. Vamos dobrar o joelho para orar. E a gente foi orar. Eu dobrei o joelho. E aí eu orei com Jesus: Jesus, o Bolinha já recebeu o batismo do Espírito Santo, e tu não gosta de mim. O Ferrugem já recebeu o batismo do Espírito Santo, tu não gosta de mim. E eu fui orar naquela noite. Amados, aí eu estava chorando ali, orando, incomodado. De repente eu senti que algo caiu aqui em cima de mim, assim. Mas aí quando caiu, não deu tempo de olhar, aqui estava tudo escuro. Eu senti que engatou aqui a água aqui na minha garganta, aquele choro derretido. Mas de repente começou a fluir como um rio, e sabe, saiu línguas estranhas. E aí eu comecei a falar línguas. De repente eu olho do lado, está meu pai de joelho dobrado, chorando, feliz. 7, 8 anos eu tinha recebido o batismo com Espírito Santo e com fogo. A partir dali, a minha vida não foi mais a mesma. Eu com 8 anos já lia os livros do meu pai. Com 8 anos eu pegava Uma Vida Cheia do Espírito Santo, do Charles Finney, pegava para ler. Com 8 anos eu já pegava o Apóstolo dos Pés Sangrentos e ia ler. Eu já começava a pregar na igreja, culto das crianças, era aquela alegria. Meu pai escrevia meus sermões, eu ia ler. Aquilo entrava na minha cabeça com uma facilidade, aquilo eu compreendia tão rápido. E mãe, aconteceu algo comigo, eu consigo aprender muito rápido. O que está acontecendo? Meu filho, é o Espírito Santo, ele está aí, não te gloria, não é tu não é nada de ti, é dele, é ele. Amados, era um caminho, um trilho que a nossa igreja tinha. Aceitou Jesus? Aceitou. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Amados, deixa eu dizer a você, nessa caminhada, sabe? Se tem algo que eu aprendi, é que a gente precisa ter um discernimento. Porque nós vivemos um tempo tão difícil, um tempo de apostasia, um tempo onde eu já escuto gente dizer assim: não, eu vou,
pecar, eu vou fazer isso, mas depois Jesus me perdoa, e eu vou voltar, e eu vou andar de novo no Espírito. Que loucura. Que loucura. Deixa eu dizer, meu irmão, você consegue entender quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e vai dizer assim: olha, ninguém mais me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está falando ali do tempo de Héracles. Os Gálatas sabiam disso. Havia um escravo, o escravo tinha um malfeitor perverso. O escravo tinha um carrasco, o dono dele tinha um carrasco que era maligno. O dono dele não tinha compaixão dele. Eram vários malfeitores, realmente, a ideia do verdugo, maltratava ele, oprimia ele, torturava ele. Aí até que ele tem uma oportunidade, ele foge. Aí ele corre, em desespero, é minha oportunidade. Ele corre, foge. Ele chega no templo de Héracles. Ele chega, aí está lá o sacerdote do templo. E aí ele chega, o que foi? Olha, eu fugi. Ah, tu fugiu? Fugi. Me marca. Põe a marca. Qual é o Deus que tu quer? Júpiter, pega a marca de Júpiter, eu quero Júpiter, me marca. Aí o sacerdote pegava a marca e esquentava, quando ficava vermelho, abre a mão, aí ele queimava a mão dele, marcava, a outra mão, aí ele baixava assim a túnica, queima, mostrava os pés, ele saía do templo de Héracles, lá vem o antigo dono dele, com os verdugos, com os torturadores, com os capatazes, lá vem eles, olha, achamos esse maldito, tu vai levar uma surra, que tu nunca vai esquecer na vida, aí, tu vai ver, tu vai apanhar, pegamos ele, vai, rapaz, eu estava com uma sede em ti, aí ele disse, não, ninguém me perturba, eu trago aqui as marcas de um Deus, ninguém me perturba mais. Oh, queridos, quando chegar o verdugo da prostituição para tentar te dominar, para tentar destruir a tua vida, a tua santidade, quando chegar, sabe, o verdugo da pornografia, para te levar para a lama, para te tornar impuro, incapaz de ver a glória de Deus, porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando chegar o verdugo do adultério, para destruir a tua casa, o teu casamento, lá vem ele chegando, aí tu levanta as mãos, ninguém me incomode, eu trago as marcas de Cristo. Eu trago as marcas de Cristo. Aleluia. E aí eu acho lindo, é porque o apóstolo Paulo vai dizer, o Espírito Santo é um selo. O Espírito Santo é uma marca. Tu foste selado. A igreja onde eu pastoreio fica em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu é um município com o maior rebanho bovino do Brasil. Tem para mais de 2.400.000 cabeças de gado. Quando o gado dá um bezerrinho, vão e marcam ele. Passa o tempo, o pelo vai crescendo, a marca vai sumindo, pode aparecer um ladrão, colocar a marca dele, roubar aquele animal. Aí quando já está desaparecendo assim a marca, aí o dono vai de novo e acende a marca. É meu.
Espírito Santo, sabe, Ele quer voltar a queimar. Ele quer voltar a queimar. A gente tem que ensinar isso. Ele quer voltar a queimar. Ele quer voltar a queimar. Não deixa apagar essa marca na tua vida. Quando estiver apagando, tu vai, sabe, para o recanto. Tu vai ali para o silêncio. Tu vai para aquele lugar e vai atrás do Espírito Santo e vai acender a chama em ti. Tu vai falar em línguas novamente e aquela marca vai acender novamente. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Não adianta vir, ninguém me perturbe. Eu tenho as marcas de Cristo. Tu pode dizer talvez assim: pastor, eu conheço pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo, mas elas não têm uma paixão pela obra de Deus. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz que o batismo do Espírito Santo é para 3 coisas. É uma tradição que vem do nascedouro do pentecostalismo. Na verdade, a ideia da segunda bênção, que vai surgir em Wesley e vai influenciar todo o movimento Holiness de santidade nos Estados Unidos, é a ideia da santificação. Ele vai chamar de amor pleno, perfeito amor. Mas é um discípulo dele que vai chamar de batismo com o Espírito Santo. Flat vai chamar de batismo com o Espírito Santo. É uma ideia de santificação. Se tu recebeu o batismo do Espírito Santo, já diz tudo, santo. É para viver em santidade. O próprio Jesus disse assim: sede perfeito, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Se tu recebeu o batismo do Espírito Santo, é para viver em santidade. Não é mais para flertar com o mundo. Não é mais, sabe, amados, para de alguma forma se aproximar. Ele vai te chamar de adúltero. Tiago é categórico em dizer: não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá. Se tu for amigo do mundo, tu é inimigo de Deus. Agora, se tu é amigo de Deus, tu é inimigo do mundo. A santificação é uma verdade que precisa ser ensinada. E o batismo com o Espírito Santo é um selo que diz: Ele é santo, 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 Ele é santo. Quando começa o movimento pentecostal em 1901, já tem praticamente 100 anos que vem sendo defendida a ideia da segunda bênção. Algumas igrejas de tradição Holiness vão acreditar que na terceira bênção, a simplicidade do evangelho quadrangular, a ideia: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Alguns acreditavam num quinto elemento: Jesus salva, santifica, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Mas aí teve Durham, que foi um dos que fundaram a Assembleia de Deus Americana. Ele vai unir. Ele vai dizer que o ato de se aceitar Jesus começa o processo de santificação contínua. Mas antes dele, vai surgir doutrinas como a do altar. Por que os hinos da harpa falam tanto em altar? É uma pesquisa que talvez alguns estudiosos aqui podem procurar para saber. Era uma doutrina muito disseminada na época da ideia de santificação. Coloca a tua vida no altar. Quantos não ouviram falar nisso? Quando tudo, Senhor, estiver, e todo o meu ser Ele transformar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. O fundador da nossa igreja escreveu a tese dele de conclusão de curso, é sobre o tabernáculo, e ele faz referência ao altar de bronze. É aquele altar aonde vai se queimar.
aquele fogo foi aceso por Deus. Deus vai acender aquele altar. E aí vai ser dada a ordem: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Os filhos de Arão cometeram a loucura de não usar aquele fogo. Eles pegaram um fogo estranho e entraram no altar. Eles foram fulminados. O fogo tem que ser do altar. É do altar. É do altar. É o fogo da sarça. É o fogo da sarça. Moisés vai passando e vê uma sarça pegando fogo. Era comum a sarça pegar fogo, tinha aquela resina que saía dela, o sol vinha e a sarça pegava fogo. Mas aquele fogo era diferente. Ele olhou porque o fogo não consumia a sarça. Ele olhou e lá vem olhando. Essa sarça, o fogo está queimando, mas ela está mais verde. O fogo está queimando sobre ela, mas ela está mais bonita. O fogo está queimando sobre ela, mas na verdade queimou toda e qualquer praga que tinha nela. O fogo queimou, mas ela está intacta. O fogo está queimando, lá está o fogo está queimando, mas queimou parasitas que estavam nela, e ela está mais viva, mais linda, mais verde, mais bonita do que nunca. Assim, esse fogo quer queimar na tua vida, ele quer queimar na tua vida, ele quer queimar em mim, ele quer quebrar vínculos com o pecado, aquilo que parasita a tua vida, aquilo que tira a seiva, aquilo que de alguma forma destrói, impede o teu crescimento. Esse fogo quer queimar. Fogo para a santificação. Fogo para o serviço. Moody foi um grande defensor da ideia de que o batismo do Espírito Santo era para o serviço. Na verdade, ele inverteu. Ele quebrou a ideia de Wesley de dizer que era para a santificação, para a purificação do coração, e vai dizer que é para o serviço. Perfeito. Mas aí que entra a ideia dos dois batismos. Em nenhum lugar na Bíblia tu vai ver batismo sendo de condenação. O nosso pai da patrística, Crisóstomo, estava errado. Um batismo é com o Espírito Santo. E qual é o outro? É com fogo. Um é para o serviço e o outro é para a santificação. Um é para te empenhar na obra e o outro é para te ser aceitável diante de Deus. Um é para te fazer com mais gana, com mais alegria, com mais contentamento. Não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é o teu intelecto, é o fogo, é o Espírito Santo aqui dentro que te conduz a fazer algo para Ele, sabe? E aí, tu quer ficar santo, tu vai te afastando do pecado, tu vê algo que fere a tua santidade, aquilo dói em ti, tu te afasta, tu não quer ver aquilo, tu vai te afastando, e tu vai ficando mais perto de Deus, mais perto de Deus. É aquele fogo dos olhos de Jesus. Na prestação de contas, você tem algo que precisa se fazer, é confissão. Porque se tu estiver na luz, tu vai ver os teus pecados. Se tu estiver na luz, tu vai enxergar as purezas e aquilo vai doer em ti. Tu quer confessar, tu quer pedir uma oração, porque tu sabe que confessai os vossos pecados uns aos outros, mais do que realmente o perdão, do que a absolvição, não é isso, é Deus que te perdoa, mas tu quer ser curado. E aí, ele vai dizer assim, que a confissão, ela vai trazer a cura. E aí ele diz assim, ore, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, aí chega o ponto 5, para a gente encerrar. Aí tu pergunta, pastor, eu conheço pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, mas elas não são santas. Pastor, eu conheço pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, mas elas não se envolvem no trabalho.
falta de entendimento. Escute essa ilustração. Era uma vez uma tribo, ela ficava no litoral, e animais selvagens sempre invadiam aquela tribo. Eles vinham em bandos, leões, hienas, tigres, levavam as crianças, os mais idosos. Eles estavam dizimando aquela vila. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles pegavam, faziam alguns muros, com algumas varas, mas os animais sempre achavam um modo de entrar na vila, e aterrorizava, matava, estava destruindo a vila. Um dia eles olharam no horizonte, no mar, tinha um bote. Lá vem aquele bote. E no bote, eles puxaram, tinha um homem inconsciente e muitas armas, munições naquele bote. Eles trazem para a beira, começam a cuidar daquele homem. Mas eles pegam aquelas armas, tiram os canos e começam a fumar. Eles pegam os canos daquela arma e aproveitam para fumar. Pegam fumo e fumam. Enquanto essas feras vêm e devoram, de repente, aquele homem volta em si. Vê os animais devorando, vê aquela situação. Cadê as armas? O que é arma? É esses canos, me dê esses canos aqui. Pegou os canos, tudinho, colocou novamente nos armamentos, tudo, pegou a munição. Quando vier os animais, vocês vão atirar neles, coloque na direção e aperta esse gatilho, aperta isso aqui, e aí vocês vão destruir esses animais, eles não vão mais atacar vocês. Assim é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ensinar. Ele é para a santificação, ele é para o serviço. Começa a ensinar. Quando tu fala em línguas estranhas, sabe, aqui dentro de ti um fogo começa a queimar, sabe, quando tu começa a falar em línguas, começa a sentir uma saudade do céu, né, quando tu começa a falar em línguas, sabe, tu começa a entrar num caminho, aquela ideia de entrar no santo dos santos, tu começa a se aproximar de Deus, é aquela ideia mesmo de estar mais perto do Senhor, a tua vida começa a mudar, tu não começa mais, tu para de ser aquela mesma pessoa, tu para de viver a tua vidinha, tu para de viver, sabe, flertando com o pecado, flertando com o mundo, tu passa a ser fiel, santo, tu começa a ser santo. E aí às vezes a gente muda, batismo com o Espírito Santo, é para um emocionalismo. Batismo com o Espírito Santo é para me parecer mais espiritual. Batismo com o Espírito Santo talvez sirva como meditação para acalmar a minha alma agitada. Não. Não é para nada disso. O batismo com o Espírito Santo é para te ser santo. Tu não pode mais ter vínculo com o pecado. Sabe, ele te olha lá de cima e vê a tua vida um caos, ele vê sem forma e vazia, sabe, mas ele desce na tua vida e faz um jardim, aonde ele habita, sabe, aonde ele anda, ele vai andar naquele jardim, e aí, ele vai querer ter um encontro contigo, ele vai marcar o horário, ele vai esperar, cadê meu filho, cadê minha filha, ele está lá no jardim que ele fez, no teu interior, está lá, e aí, vez por outra, tu comete pecado, vez por outra, tu te lança nos braços do verdugo, do torturador, e ele ali fica te esperando, mas de repente, ele te cobre com a pele do cordeiro, ele te cobre com a pele do cordeiro, ele se encontra contigo e faz de ti uma nova vida, uma nova criatura, é isso, relacionamento com Deus. Oh, amados, tem esse entendimento hoje? Nós levávamos nossos novos convertidos para receber o batismo com o Espírito Santo.
Ele aceitava Jesus, tinha um acampamento, um retiro. Eram 2 dias apenas. Ele ia. O que é que vai ter lá e tudo? Não. Tu vai receber o batismo do Espírito Santo, mas aí o que é que eu tenho que fazer? Não, tu vai e nós vamos te instruir, te ensinar, não te preocupa. Tu vai seguir o caminho e tu vai receber o batismo. Ele ia. Amados, ser crente é uma bênção, mas batizado com o Espírito Santo, amados, eles ficavam diferentes. Talvez técnica, não é PNL, programação neurolinguística, não é hipnose, nada. Técnicas de controle de tempo. Tu quer ser santo? Não é assim, não, eu vou ser diferente, eu vou mudar, É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós vamos orar nessa noite. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não vive mais assim. Não vive mais na tua força. Não vive mais assim. Muda a tua vida. Seja diferente. E ensine outros a também serem diferentes. E ensine outros a ser diferente. Não vive mais uma vida na tua força, no teu entendimento, no teu intelecto. Não adianta. Vive na força do Espírito Santo de Deus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.